Amém. Nós vamos continuar a nossa série de mensagens em Lucas e hoje nós leremos Lucas capítulo 13. Nós nos atentaremos dos versículos 22 ao 30. Lucas 13, do 22 ao 30. Mas nós vamos ler particionado. Acho que está dando microfonia aqui. Abaixar um pouco. Acho que está dando microfonia. Nós leremos particionado enquanto nós nos aprofundaremos no texto. Não, pode deixar. Essa é depois. Mas existe uma característica no ser humano, isso em todos nós, que independente da época que você esteja, seja aqui, seja em 1800, em 2300, que nós gostamos de fazer, que isso vem antes de nós, que é quando o assunto é a eternidade, nós nos perguntamos: quantas pessoas que irão para o céu? Ou será que vai muita gente para o céu? Tem pouca gente no céu? Quem é que vai ser salvo? Quem é que julgará? Como é que será o julgamento? Como é que as coisas vão acontecer? Essas coisas, independente do tempo que se passe, elas acontecem naturalmente na nossa vida. A gente começa a se perguntar como é que essas coisas vão acontecer. E essas perguntas, elas não estão erradas de forma nenhuma. Essas perguntas acontecem, essas perguntas surgem, muito mais pela curiosidade que existe dentro de nós. Mas essas perguntas, muitas vezes, escondem em nós algo que é muito mais importante. E eu? Qual que é a minha condição diante de Deus? Porque sempre quando nós fazemos essas perguntas, é sempre muito a respeito das pessoas. Quem é que será que vai estar? Será que fulano vai estar? Será que Deus vai julgar tal pessoa? Será que Deus vai trazer essa pessoa? Mas é muito mais difícil nós fazermos uma análise pessoal e dizer: e eu? Será que eu estou nessa condição de ser igreja, estar participando desse banquete, que é o que nós nos atentaremos nos versículos? E foi exatamente nisso que Lucas se propôs a nos falar nesse texto. Lucas, ele sempre falava sobre Jesus indo para Jerusalém. Jesus está indo para Jerusalém. Isso aparece diversas vezes no Evangelho. Por quê? Porque a ideia de Lucas era mostrar que Jesus, independente de onde ele estivesse, ele tinha um único objetivo. O objetivo dele era ir para Jerusalém. Então, Jesus não estava fazendo ali um tour entre as cidades, né? Ele não estava falando assim: vou dar uma passadinha aqui, vou dar uma passadinha aqui. Não, o destino de Jesus já estava traçado. As cidades que ele caminhava, as pessoas que ele visitava, as coisas que ele fazia, ele tinha um único propósito. E seu propósito era caminhar para a cruz. Ele não tinha outro propósito senão caminhar para a cruz. Independente de qual cidade que ele estivesse, ele estava caminhando para a cruz. E o Evangelho de Lucas está nos apontando exatamente para isso, para nos mostrar que Jesus, ele tinha um propósito muito claro, era caminhar para a cruz. Enquanto ele caminhava, alguém perguntava para ele essas palavras: Senhor, serão poucos os que serão salvos? Essa pergunta, ela parece muito boa, né? Você fala: Senhor, serão poucos? Parece muito boa quando a gente vê. Talvez a pessoa estivesse mais interessada em saber mais sobre escatologia, né? Um pouco mais sobre o estudo dos últimos tempos. Um debate teológico, isso era muito comum na época. Isso era muito comum entre os rabinos, entre os sacerdotes. Era muito comum entre as pessoas da época querer saber mais sobre essas coisas. Mas observe que Jesus, quando responde
ele ignora totalmente o número. As pessoas perguntam para ele, serão poucas? Mas ele não responde se serão poucas ou se serão muitas. A resposta de Jesus é que não serão nem muitos e nem poucos. Jesus pega essa pergunta dele e transforma, que é quase que uma estatística, né? Que ele quer saber se serão muitos, se serão poucos, e converte essa pergunta para um chamado ao arrependimento. Então Jesus ele não está interessado em responder se muitas pessoas vão para o céu. Embora ele já saiba quantas pessoas, a quantidade de pessoas e quais são essas pessoas que vão para o céu. Mas ele não está preocupado em responder isso. É como se ele dissesse, você está mais preocupado com os demais, com quantos entrarão, com se você entrou para esse grupo seleto ou não. E essa é uma das marcas do ministério de Jesus. Ele está constantemente tirando a curiosidade religiosa dessas pessoas e levando essas pessoas para uma responsabilidade espiritual. É muito comum a gente fazer perguntas sobre os outros e deixar a nossa responsabilidade um pouco de lado. Mas Jesus, ele sempre tira a curiosidade, nos levando de volta para o caminho central, que é, e você? E a pergunta correta que deveria ser dita por eles aqui é, eu entrei pela porta? Será que eu entrei por essa porta? Será que eu estou dentre essas pessoas? E Jesus usa essa figura de uma porta, justamente porque porta representa uma passagem. Porta representa você saindo de um ambiente e indo para outro lugar. Então, às vezes você está do lado de fora e você passa a pertencer a uma nova realidade, a entrar isso. Então, Jesus não afirma se existe dentro ou fora. Ele fala assim, existe uma porta que te tira do mundo e te leva até o céu. Então Jesus ele está mostrando para nós que é impossível você ouvir isso e não entender que existe uma urgência nessas perguntas. Você está dentro da porta ou você não está dentro da porta? Então não tem tempo para a gente perder. A gente não pode perder tempo nenhum nisso. Não existe quase um discípulo. Já viu um quase discípulo? Não, ou você é discípulo, ou você não é discípulo. Não tem alguém que Jesus esteja especificando, tem certa pessoa que está em cima do muro, aquela pessoa morna, e não é isso que ele quer falar. Então, ao longo dessa mensagem, nós trataremos de 3 verdades que Lucas confronta em nós. E a primeira delas é, a porta exige uma decisão pessoal. A segunda coisa que nós veremos é que a porta não vai permanecer aberta para sempre. E a terceira e última verdade que nós leremos e aprenderemos aqui é que o reino de Deus surpreenderá aqueles que imaginam já ter um lugar garantido. Nós falaremos sobre isso. E agora sim, nós iremos para o primeiro ponto, que é a porta exige uma decisão pessoal. E agora sim, nós leremos os versos de número 22 ao 24. Então Jesus está falando assim, Lucas está dizendo, Jesus foi pelas cidades e povoados, ensinando ao longo do caminho em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, só alguns serão salvos? E ele respondeu, esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Até aqui. Então, a resposta de Jesus, ele já começa com uma ordem. E essa ordem é, esforcem-se. Crianças, eu gostaria que vocês desenhassem uma porta bem pequenininha assim. E alguém tentando passar com ela com um monte de malas. Então, uma porta pequena e alguém tentando passar com um monte de malas por essa. O verbo usado aqui por Lucas, quando ele está falando sobre esse esforço, está muito mais
associado a uma outra palavra que nós conhecemos. Então, quando nós lemos aqui que Lucas ou Jesus está nos falando para nos esforçar, não é aquele esforço que ele está falando, tenta aí pelo menos, tenta, se esforça, você vai conseguir. Não, o que Jesus está falando aqui, a palavra que se aproxima mais do nosso português é agonia. Lucas está falando, vocês vão precisar agonizar, e essa é a palavra mesmo, tá? Vocês vão precisar sofrer uma agonia. E quem que sofria isso na época? Os atletas. Então, os atletas, eles sofriam esse tipo de agonia para conseguir treinar até que eles conseguissem executar o que eles estavam treinando. Os soldados que iam para a batalha, o treinamento deles era agonizante. Eles agonizavam. Eles sofriam esse tipo de agonia. Então, Jesus não está falando para vocês, tentem entrar na porta. Pelo contrário, Jesus está falando para eles assim, façam disso a prioridade da vida de vocês. Já viu um atleta que não é muito focado? Ele não consegue atingir os objetivos dele. Vou usar o Cristiano Ronaldo como uma licença aqui para falar do Cristiano Ronaldo. Então, você vê que é um cara focado, é um cara que treina fora de horário, é um cara que se esforça, é um cara que não nasceu com o talento do Messi, mas é um cara que está sempre treinando, está sempre indo além do limite. É um cara que está sempre com o seu corpo muito bem, a sua mente muito bem, ele é uma pessoa focada. Então é possível que nós pudéssemos usar o Cristiano Ronaldo como um exemplo de pessoa que usa o seu objetivo como agonia. Já viu que quando ele não consegue bater a falta, que ele não acertou, ele sofre com isso? Jesus está falando para eles, façam disso, passar pela porta, a prioridade da vida de vocês. Vocês querem entrar no céu? Façam disso a prioridade da vida de vocês. Mas eu vou sofrer. Você vai sofrer. O céu não é tomado por pessoas que pensam, talvez eu entre. O céu é tomado à força, meus irmãos. O reino de Deus é tomado à força. Então não pense você que você está indo ali de vento em popa, dentro do seu barco, e uma hora você chega lá. Você e eu, nós precisamos trabalhar muito para chegar lá. Mas todos nós não somos salvos? Sim, mas a salvação exige que nós trabalhemos para o Senhor. A salvação exige que eu e você dê tudo que nós temos para passar por essa porta. Então façam disso a prioridade da vida de vocês. Mas parece que quando nós falamos isso, que a salvação, ela vem pelas nossas obras, não é? Você tem que se esforçar para chegar lá. Então eu usei o exemplo do Cristiano Ronaldo aqui, que ele usa o esforço pessoal dele para atingir o objetivo dele. Mas nós como cristãos, não. De maneira nenhuma, anote, de maneira nenhuma a sua salvação depende do seu esforço. Mas nós temos que nos esforçar? Sim, mas não depende nada de você. A salvação, ela é exclusiva do próprio Cristo que morreu na cruz. A salvação é exclusiva daquele que tem a chave do inferno nas suas mãos, a chave da vida nas suas mãos para dar a quem Ele quiser. Então nós pertencemos a esse reino apenas quando Cristo nos chama a pertencer a esse reino. Então se a gente lê o livro de Lucas, a gente vai ver que isso nunca aconteceu. Nenhum dos nossos esforços. O ladrão da cruz não teve tempo. Já viu o ladrão descer da cruz e falou assim, não, agora eu vou fazer a minha vida certinha, agora deixa eu tirar esses cravos aqui da minha mão. E descer e falou assim, agora eu tenho tempo, agora eu sei o que eu preciso fazer. Então eu vou abandonar aquilo que eu preciso abandonar. Não existiu tempo para essas pessoas. Não existiu tempo para o filho pródigo. Não existiu tempo para o publicano que foi justificado. Eles simplesmente receberam isso. O ladrão da cruz recebeu a salvação. O publicano recebeu misericórdia. O filho pródigo recebeu graça. E tudo isso não dependeu do esforço deles para absolutamente nada.
Mas é que nós gostamos da ideia de um Deus que nos abençoa. Mas nós resistimos a um Deus que governa a nossa vida. Já viu? Faça uma introspecção aí. Faça uma análise no seu coração. E veja quantas vezes você deixa realmente a sua vida na mão de Deus. Ou às vezes você não fala assim, eu acho que é melhor eu assumir aqui. Eu acho que eu vou por aqui. Mas aí a Bíblia está falando assim, ó, é melhor você pegar esse caminho. O sábio pega esse caminho, mas aí você fala assim, não é melhor eu ir por aqui, que eu acho que eu sei, que se eu for por aqui, pegar esse atalho, nós estamos querendo muito mais um Deus que nos abençoa, do que o Deus que governa a nossa vida. Nós fazemos de Deus parte do nosso dia, partes do nosso dia. Então Deus está nesse dia, nesse momento específico do dia, que eu preciso dele. Então, quando eu vou orar, eu vou pedir, não, Deus, abençoa o pão de cada dia da minha casa. Aí você está usando Deus como o Deus que abençoa a sua vida. Aí quando nada vai bem na sua vida, aí você vem para Deus e fala assim, Deus, por favor, me ajude no momento mais difícil da minha vida. E Deus te ajuda. Mas você só lembra, e eu, tá? Nós só lembramos, a maioria das vezes, do Deus que nos abençoa, e não do Senhor que governa a nossa vida. Então, ninguém entra nessa porta levando a sua justiça própria, se sustentando na sua autossuficiência. Imagine alguém tentando passar por uma porta estreita, levando essas malas. É impossível você passar por essa porta sem deixar a bagagem para trás. É impossível que você consiga passar por esse buraco sem que você deixe essas coisas para trás. Espiritualmente acontece a mesma coisa, meus irmãos. Ou você deixa o seu orgulho para lá, ou você deixa o seu ego para lá, ou você deixa a sua confiança, sua religiosidade, ou sua roupa bonitinha de crente que você vem, quando você se veste bonitinho, e você fala assim, agora eu estou com minha roupa cristã, eu vou para a igreja, esquece tudo isso. Se você não deixar todas essas vaidades para trás, é muito difícil que você e eu consigamos entrar no reino de Deus. Jesus diz, negue-se a si mesmo. Esse é o chamado de Jesus, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, arrependam-se. Jesus está repleto de vezes, a Bíblia é repleta de vezes, Jesus dizendo, falando, negue-se, sirva, abandone, arrependa-se. O caminho da salvação, ela sempre começa pelo arrependimento. E é por isso que Jesus nos traz, sempre quando nós estamos no caminho errado, Ele fala, opa, volta aqui. É aqui, a porta é aqui. Eles queriam, nessa época, que Jesus fosse o Messias que resolvesse os problemas. Ou Roma cai, ou Jesus não é o Messias. Era isso que eles queriam. Isso continua nos nossos dias de hoje. A gente procura o Jesus da paz, o Jesus da prosperidade, da restauração da sua família, do alívio das dores, mas nós esquecemos do Cristo que realmente pode conceder todas as coisas. E todas as coisas, a maior coisa que Ele pode conceder é a salvação. Fazer você entrar pela porta. Então, você consegue perceber que Jesus aqui, Ele não está dificultando a entrada pela porta? Ele não está dificultando. Jesus está falando assim, eu estou mostrando para vocês o que vocês precisam abandonar para vocês passar por essa porta. Então a pergunta não é, quantos entrarão? Mas a pergunta central é, você já entrou por essa porta? Você já conseguiu entrar por essa porta? A segunda verdade que nós veremos é, a porta não permanecerá aberta para sempre. Os versos 25 a 27 diz, quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele responderá, não os conheço, eu nem sei quem são vocês.
Então vocês dirão, não comemos e bebemos com o Senhor? E o Senhor nos ensinou nas ruas. E ele responderá, eu não os conheço e nem sei quem são. Afastem de mim todos vocês que praticam o mal. Então, depois de ordenar para os discípulos, para os seus ouvintes ali, que eles deveriam se esforçar para passar pela porta, Jesus agora muda o tom. Jesus agora muda completamente a cena que havia ali. Agora a porta não é a porta que você precisa passar. Ele falou, vocês precisam passar pela porta. Só que agora, Jesus está falando, a porta vai se fechar. A porta, daqui a pouco, estará fechada. Crianças, desenhem várias pessoas batendo numa porta, querendo entrar dentro de uma casa. Batendo numa porta, querendo entrar dentro da casa. Então, essa mudança aqui, que Jesus faz de uma porta que nós temos que passar, e de agora uma porta fechada que não vai se abrir, ela é proposital para o que Jesus estava tentando nos dizer. Enquanto a primeira fala sobre uma oportunidade, a segunda fala sobre uma urgência. Ou você faz agora, ou vai ser tarde demais. Ou no momento que você achar que agora é o momento em que eu vou me entregar completamente para o Senhor, não haverá mais oportunidade. As pessoas chegaram correndo na porta. Os textos que nós lemos falam que eles chegaram desesperadamente, tentando bater, falando para o dono da casa, Senhor, abre para nós. E a resposta é, eu nem sei quem vocês são. Então, percebe que o problema dessas pessoas aqui, não são que elas não tinham ouvido falar sobre o dono da casa? Elas tinham ouvido falar. Elas chegaram lá, elas bateram, elas conheciam ele. Elas começaram, na verdade, a argumentar. E o argumento dela é, mas nós não bebemos e comemos contigo? Eu estava com você quase agora. Não foi o Senhor que nos ensinou nas ruas? Eu estava lá quando o Senhor estava falando. Eu estava no mesmo lugar, eu estava sentado do seu lado, eu estava junto com os seus discípulos, eu estava junto com os apóstolos, eu estava lá, eu comi com você, e você está dizendo que não me conhece? Como é possível? Jesus responde, eu não sei quem vocês são, afastem de mim. E essa talvez seja uma das advertências mais duras que nós lemos em todo o Evangelho. Porque ela destrói a maioria das ilusões que nós criamos dentro da nossa cabeça. A ilusão de que a proximidade, ela é igual à comunhão. Estarmos juntos é igual a termos comunhão, e não é, meus irmãos. Não é porque nós nos reunimos aqui, nessa igreja, que nós chamamos de nossa igreja, e é mesmo, que nós conhecemos uns aos outros. O que é comunhão? O que é comunhão? Porque eles estavam, essas pessoas falaram, eu comi com você, eu sentei com você, eu ouvi você. Eles estavam no mesmo lugar. Mas quantas pessoas dessas aqui se importavam realmente com o que Jesus falava? Quantas pessoas dessas saíam e iam para casa falando assim, você ouviu o que o mestre falou hoje? Eu preciso mudar de vida. Você ouviu o que ele falou? Ele falou para eu me arrepender, eu preciso me arrepender. Você viu o que ele falou para eu abandonar minha velha vida e viver uma nova vida? Eu preciso disso. Quantas pessoas saíam de lá, dos ensinos do mestre e falavam, eu não posso viver mais um dia igual eu estou vivendo. Ou eu mudo de vida, ou não faz sentido estar com o mestre. Não adianta, irmãos, nós estarmos aqui, bem vestidos, bonito como é que você está, mas se o seu coração não está aqui, se o seu coração não estiver disposto a adorar ao Senhor, a sua vinda aqui, infelizmente, eu falo isso com muito pesar, é em vão. Você tomou a sua manhã em vão. Mas eu não quero, e nem Jesus, muito menos, quer que você venha aqui de uma forma vã. Ele quer que você venha aqui com o seu coração disposto.
E é por isso que nas nossas orações que nós fazemos aqui, e é por isso que os textos que nós lemos aqui, é para encorajar você, é para mover o seu coração, para que você se desperte e fale, eu preciso cultuar ao Deus que me salvou. Eu preciso cultuar ao Deus que mudou a minha vida. E eu preciso que você entenda que nós estamos aqui domingo a domingo, de dia após dia, semana a semana, de domingo a domingo, os dias do meses, todos os meses falando a palavra do Senhor. Mas se nós não formos para casa, para nossa casa, meditando no que foi dito, não adianta. Lembra os 2 discípulos voltando do caminho de Emaús, o que eles falavam? Não queimava o coração de vocês enquanto ele falava? Será que o coração de vocês não ardia? O seu coração ardia? Porque enquanto esse homem falava, o meu coração queimava. Se o nosso coração não queima, quando Jesus fala com a gente precisa de mudança de vida. E a gente precisa abandonar. A gente precisa negar. A gente precisa se arrepender. Porque a porta, meus irmãos, ela é estreita. Jesus está falando, largue tudo. Passe por essa porta, ou ela vai se fechar. Então é possível você crescer dentro de uma igreja e nunca ter passado pela porta. É possível você ter lido a Bíblia, é possível você conhecer ela desde a sua infância e continuar do lado de fora. Participar da ceia, participar de tudo que nós temos de religioso e nunca ter tido uma conversão genuína. Jesus está dizendo que existe uma diferença muito grande entre estar perto dele e pertencer a ele. Então, não adianta a nossa frequência se nós não substituímos as nossas práticas pelo arrependimento. Nós não temos uma mudança bíblica, nós não temos uma mudança cristã. Nenhuma dessas coisas que nós fazemos pode abrir essa porta depois que ela fechar. Existe um detalhe muito importante nesse texto. Quem é que fecha a porta? O dono da casa. O dono da casa tem a chave. E meus irmãos, o dono da casa, ele é o próprio Senhor. Não existe ninguém que possa abrir essa porta depois que o tempo determinado por ele, depois que esse tempo passar, jamais. Ninguém pode entrar depois, antes de responder o Evangelho. Essa porta, ela continua aberta. Hoje, Cristo continua nos chamando. Hoje, o convite ainda é proclamado a nós. Hoje, ainda nós temos tempo hábil para pertencer a Ele. Mas depois disso, a porta se fechará. Não existe você falar, depois eu penso nisso. Quando eu envelhecer, talvez. Quando eu resolver a minha vida, quando eu tiver tudo certinho, aí, porque eu não posso ir para a igreja, porque eu não sou certinho. Bem-vindo, ninguém aqui é certinho. Quando eu estiver mais preparado, aí sim, quando eu conhecer um pouco mais da Bíblia, aí sim. Jesus responde que ninguém sabe quando essa porta será fechada. É por isso que o Evangelho, ele fala sempre no presente. Hoje você tem a oportunidade. Hoje continua sendo proclamado o Evangelho. Hoje você tem a chance. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, hoje é o que o Evangelho, não amanhã, hoje. Porque o amanhã, ele pertence a Deus. O presente, ele é dado a todos nós. Então até aqui Jesus mostrou que existe uma porta, mas que ela não vai permanecer aberta por muito tempo. Mas então, Jesus apresenta a terceira opção, a terceira verdade, que é o que nós falaremos agora. E talvez essa seja a mais, talvez não, essa é a mais surpreendente de todas. Nem todos aqueles que imaginam estar do lado de dentro, estarão do lado de dentro. E que muitos que pareciam completamente perdidos, estarão do lado de dentro dessa porta. O reino de Deus, ou o reino,
surpreende aqueles que entram. O reino de Deus surpreende aqueles que entram. Os versos 28 ao 30 diz assim: haverá choro e ranger de dentes, pois verão Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês serão lançados fora. E virão pessoas de toda parte, do leste, do oeste, do norte e do sul, para ocupar o seu lugar na mesa no reino de Deus. E prestem atenção, alguns últimos serão os primeiros, e alguns primeiros serão os últimos. Crianças, o último desenho. Eu gostaria que vocês desenhassem pessoas em volta de uma mesa comendo. E essas pessoas estão felizes porque estão comprando ou comendo, na verdade, a torta que nós pagaremos para comer depois do culto aqui. Só que elas estão comendo de graça. E a gente vai pagar para comer. Jesus está falando sobre um banquete aqui. E ele está falando, porque isso é uma linguagem muito conhecida dos judeus. Estar na mesa, participar da mesa, chamar alguém de fora para comer na sua mesa, representava comunhão, representava intimidade, representava que você se importava com essa pessoa e ela poderia participar da mesma mesa, comer o mesmo que você, comer o mesmo pirãozinho que você e estar juntos num mesmo lugar. Então todos os judeus acreditavam que eles iriam participar desse banquete. Afinal, todos eles eram descendentes de quem? Abraão. Eles se orgulhavam de dizer: nós temos como pai Abraão. Nós somos filhos da aliança, nós guardamos a lei, nós frequentemente estamos na sinagoga, nós estamos todos aqui. Na cabeça deles, a entrada para o céu estava praticamente garantida. Eles sabiam que daqui a pouco, quando a vida deles se findasse, era fechar o olho aqui e abrir no pós-vida. Na cabeça deles, essa declaração de Jesus aqui deve ter dado um choque. Eles devem ter tido pelo menos um derramezinho quando eles ouviram que talvez eles não iam participar. E eles falavam: ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas do reino, mas vocês que são filhos da aliança, que têm como pai Abraão, que falam que estão na sinagoga todo dia, que falam que guardam os mandamentos todo dia, serão lançados fora. Jesus está dizendo que talvez existam pessoas muito religiosas, profundamente religiosas, que ficarão de fora. Enquanto observam que aquele irmãozinho simples, que às vezes não conhece muito da Bíblia, não tanto quanto eles, que se orgulhavam de estar todos os dias, conhecer de cabo a rabo a Bíblia, escrever, estarão dentro do reino de Deus. E isso não é um convite para você ser ignorante, mas pelo contrário, conheça, mas isso não significa que pelo seu esforço, você estará no reino de Deus. Isso destrói completamente uma herança ou uma confiança numa herança religiosa. Não, meu pai era cristão, eu cresci numa família cristã, então os princípios bíblicos que eu sigo, eles são muito bons. Você pode ser muito bom, muito educado, você pode parecer um cristão, você pode vir aqui, participar com a gente, parecer, cara, você é um cristãozinho. Eu olho para você e vejo um filhinho do Raul, mas não é. Não é a sua aparência que muda. Se não houver uma conversão interna dentro de nós, alguma coisa dentro de nós não mudar, você pode ser filho do Augusto Nicodemos. A sua vida, ela não vai mudar absolutamente nada. E é por isso que filho de crente não é crente. É por isso que filho de cristão não é cristão. Lembra quando nós batizamos os filhos da promessa? Quando nós vemos aqui e as crianças elas são batizadas, significa que elas vão para o céu? Não. Quando chegar à maior idade, se elas não professarem a sua fé,
o nosso ritual de batismo como filhos da aliança não terá valido de absolutamente nada. Então Jesus, ele amplia a cena, e agora ele está falando assim, virão pessoas do norte, virão pessoas do sul, do ocidente e do oriente. Mas os judeus que acreditavam que seriam salvos, olhar e falar, romano, grego, gentil, na mesa que é minha. Essas pessoas aqui, a gentalha, as pessoas na mesa que pertence a mim, sério? Sério mesmo, Senhor? Vai me tirar, o Senhor me perdoa, vai me tirar, eu estava todos os dias na tua igreja, eu estava todo dia na tua casa, tomei a ceia todo mês, não faltei um, participei de todos os trabalhos da igreja, e o Senhor está falando que os judeus, os gregos e a gente de fora vai estar na mesa e eu não? Jesus falou, sim. Apartem de mim, porque eu não conheço vocês. Todos estão sendo convidados. Enquanto muitos israelitas, eles rejeitaram o Messias, homens e mulheres de todas as nações responderam ao chamado de Deus. Então sabe quem é que vai para o reino de Deus? Quem é que vai participar da mesa desses que se orgulham de pertencer a uma família cristã? Se orgulham de pertencer a um traje cristão? Aqueles que respondem o Evangelho. E o Evangelho muda a vida dessas pessoas. Então Jesus encerra aqui com uma frase que resume toda a passagem. Jesus está falando assim, a últimos que serão primeiros. E primeiros que ficam últimos. Aqueles que confiam em si mesmos, esses ficarão de fora. E aqueles que são necessitados e reconhecem que precisam de Deus, esses entrarão. Os religiosos, orgulhosos disso, serão surpreendidos, mas os humildes serão recebidos. Aqueles que se arrependem serão recebidos pelo Senhor. Os que imaginam possuir direito, descobrirão que a salvação, ela sempre foi de graça. No fim das contas, ninguém pertence ao reino de Deus pelo seu próprio merecimento. O reino de Deus não pertence aos religiosos, pertence aos que entram pela porta. Nós vamos concluir, meus irmãos. E é interessante perceber que Jesus nunca respondeu a pergunta que eles fizeram. Senhor, quantos entrarão? Quantos? Me diga, 100? 200? 10 mil pessoas entrarão? 10 mil pessoas entrarão no reino? Jesus nunca respondeu. Nunca. Alguém perguntou, Senhor, serão poucos os que serão salvos? Talvez todos esperassem que Jesus respondesse sim, serão poucos, só uma elitezinha, uns pouquinhos aqui, você e eu fechei com mais uns 3 aqui, os meus discípulos e mais uns 300 aqui. Ou talvez alguns esperassem que Jesus falasse, não, pelo contrário, eu vou chamar uma multidão de pessoas. Eu vou chamar milhares de pessoas e todas essas pessoas serão salvas. Mas Jesus não responde de nenhuma dessas maneiras. Ele faz algo muito mais importante. Ele transforma uma pergunta estatística em uma pergunta sobre a salvação pessoal. Ele não responde sobre os outros. Ele não responde sobre quais outros serão salvos. Ele muda para você. É como se Jesus dissesse, você está mais preocupado, ou está preocupado demais em saber se os outros serão salvos, do que você já pertence ao reino. Você está preocupado em saber se você mesmo já passou por essa porta. Essa, meus irmãos, continua sendo uma das maiores armadilhas
da religião no nosso coração. Será que o Fábio vai ser salvo? Será que a Paula vai ser salva? Será que o Flávio vai ser salvo? A Ana vai ser salva? Será que o Igor vai ser salvo? Mas eu não paro para falar, será que a minha vida, ela foi mudada a ponto de, eu passei por essa porta vai se fechar, mas ela continua aberta, continua sendo disponibilizada a todos que respondem o Evangelho. Cristo é a porta, e nós devemos passar por essa porta. O próprio Jesus afirma que chegará um dia em que o dono fechará a porta. E é por isso que o Evangelho nos convida para hoje e não para amanhã. Então nós chegamos na última pergunta, e essa pergunta, ela é a pergunta inevitável da passagem bíblica. Mas ela não é, você frequenta uma igreja? Você conhece a Bíblia? Você nasceu numa família cristã? Você acredita que Deus existe? Nenhuma delas é. Mas a pergunta central, e eu quero que você leve isso à sua semana. Eu quero que você saia daqui hoje e vá para casa pensando, eu passei pela porta? Você passou pela porta? Lembre-se, é possível você passar sua vida inteira aqui dentro e nunca ter passado pela porta, porque você não foi atingido pelo Evangelho. O Evangelho não atingiu o seu peito e mudou você de dentro para fora. A porta, ela é estreita, meus irmãos. Não cabe orgulho. A graça continua nos chamando e nós devemos entrar por essa porta. Crianças, a última coisa para nós encerrarmos. Imagine que vocês receberam um convite para uma grande festa, uma festa muito bonita, e a casa está toda enfeitada, a casa está toda do jeito que vocês gostam para uma festa, tem música tocando lá dentro, mas aí você chega lá e a porta está fechada. Chega lá e você não pode participar da festa do seu amiguinho. Não basta olhar a porta apenas pelo lado de fora. Eu não posso chegar nessa casa e olhar simplesmente ela pelo lado de fora. Conhecer a casa pelo lado de fora não te torna cristã. Mas participar da festa te torna um pertencente ao reino de Deus. Não basta saber aonde é a festa, você precisa participar dela. Você precisa estar dentro da porta. Jesus, ele é a porta. Quem entrar por Jesus, encontrará a vida. Você já passou pela porta? Se você não passou pela porta, e você talvez esteja ouvindo essa mensagem falando assim, eu acho que eu não passei por essa porta. Existe uma oportunidade ainda para você. Não se desespere. Existe hoje uma oportunidade para Deus mudar o seu coração. Nós vamos agora continuar cantando ao Senhor. Em resposta a tudo que nós falamos aqui. Você pode estar desesperado falando, mas irmão, eu não consigo ficar calmo. Você falou que a porta vai fechar e ela vai fechar mesmo. Mas existe um amor que pode alcançar o seu coração. Existe um amor que ele sai das 99 para buscar você. Ele deixa 99 ovelhas para buscar você que está desviando o seu caminho. Esse ousado amor que nós vamos cantar agora, ele é poderoso para salvar o seu coração.